Eu comecei minha vida resolvendo muitas complicações cirúrgicas, né? Não era confortável, mas foi o espaço que me foi aberto. Deu mais experiência, passei muito tempo adquirindo experiência e com o tempo eu fui largando um pouco, né? Direcionando mais a questão da cirurgia de córnea em si, eletiva, e a cirurgia de catarata. Então, se você passa a sua pós inteira escrevendo e estudando metodologia estatística, a ideia do mestrado é você se tornar um professor, mas a ideia do doutorado é se tornar um pesquisador. Então, você terminar realmente com a capacidade de ter a ideia de escrever, de fazer avaliação estatística e publicar, né? Então, você tem que sair com essa formação. Você termina ao longo da vida percebendo que algumas pessoas são importantes em sua vida, como eu citei várias pessoas que foram importantes aqui, gatilhos na minha graduação, dentro da minha residência, dentro do meu mestrado, dentro do meu doutorado, mas eles te inspiram, eles te dão oportunidade, mas o resto você tem que correr atrás. Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Meu nome é Vitor, como vocês sabem, estou aqui com esse projeto de podcast no YouTube, justamente para a gente trazer pessoas que a gente admira, para ajudar as pessoas que com certeza se inspiram com esses exemplos. Então, nosso projeto justamente é isso, é transmitir valores através de histórias, de experiências de pessoas que nos inspiram e que faz a gente querer ser melhor, tão quanto essas pessoas. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa que virou assim um oftalmologista bem próximo da minha família também, por conta de, assim, já ter alguns pacientes que foram pacientes do Dr. Abraão, e queria apresentar o Dr. Abraão Lucena. Seja bem-vindo, Dr. Abraão. Obrigado, Vitor. Dr. Abraão fez mestrado e doutorado pela USP Ribeirão Preto e é coordenador da Escola Cearense de Oftalmologia aqui no Ceará. Então, queria mais uma vez agradecer a presença do Dr. Abraão nesse congresso cearense que está acontecendo agora, tirou esse tempo para vir falar com a gente. Então, realmente é uma honra ter essa participação. Nunca tive uma vez que o Dr. Abraão recusou um convite meu, então estou até em dívida já com o Dr. Abraão. Então, ele sempre ajuda, então está sempre aqui para contribuir com a gente, e é justamente isso que a gente quer levar para vocês. Então, esse podcast hoje a gente vai falar sobre a parte mais da trajetória de vida do Abraão, como foi a parte profissional, como foi a parte científica. A gente também se identifica nisso, porque eu também gosto de pesquisa, então a gente vai trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Então, queria começar perguntando do Dr. Abraão como é que foi a escolha pela Faculdade de Medicina. Como é que começou isso, Dr. Abraão? Bom, lá em casa, meu pai era advogado, mas ele gostava muito da área de saúde. Ele sempre sugeria para a gente fazer medicina, apesar dele ser advogado. E eu tive meu segundo irmão, médico, né, entrou na faculdade de medicina em 1972. Então, a gente tinha influência. Quando eu pensei em fazer medicina, eu já tinha 3 irmãos formados em medicina, dos quais 2 eram vizinhos meus, Davi e Levi. Então, o meio já estava meio que induzindo a eu entrar na faculdade de medicina. Mas foi realmente por influência do meu pai advogado. E isso aconteceu no Brejo Santo? Isso, em Brejo Santo. Eu sou natural lá de Brejo Santo, minha família toda lá de Brejo Santo, já a 3ª geração lá em Brejo Santo. E lá de Brejo Santo eu vim para Fortaleza, com 14 anos de idade. A gente geralmente fazia, né, o primeiro grau, antigamente chamava primeiro e segundo grau, a gente fazia o primeiro grau lá, no segundo grau o papai trazia a gente aqui para Fortaleza. Eu fiz Marista, né, meu segundo grau do Marista, finalizei, eu fui o único filho que saiu do Marista, na época já estava tendo aquela transição para Cristo, Colégio Cristo, papai resistiu muito, mas para não me dar desculpa, ou se sentir culpado por algum acontecimento, ele deixou ir para o Cristo fazer o 3º ano, né? Fiz meu 3º ano no Cristo e passei na faculdade de Medicina da Universidade Federal da Paraíba, no campus de João Pessoa. Fiz meus 6 anos de Medicina lá em João Pessoa. Então, o senhor veio do interior, não tinha nenhuma... Tinha casa aqui, não? Meu pai tinha um apartamento aqui. Ele mantinha um apartamento aqui em Fortaleza como base para os filhos. Eram 13 filhos, aí ele tinha apartamento em Fortaleza como base, que é a capital aí do nosso estado, mas tinha filhos em São Paulo, tinha filhos em Campina Grande, tinha filhos
em São José, São Paulo também, enfim, tinha filhos espalhados pelo Brasil então, inteiro. para onde fosse, tinha um lá, né? Tinha um lá, mas a nossa base era Fortaleza. Fortaleza. E como é que foi esse ida para João Pessoa? Como é que foi a adaptação na faculdade? Foi maravilhoso, porque a nossa capital, em termos até mesmo educacional, da região do Cariri, Fortaleza se tornou nossa capital a partir da década de 90. Mas quem é do Cariri geralmente se direciona para Recife ou para João Pessoa. E lá a gente tem uma identificação cultural muito forte, né? A parte cultural do Cariri é muito ligada a Paraíba e João Pessoa. E até a mesma questão do sotaque da gente, né? Então eu fui muito bem recebido em João Pessoa pelos colegas de lá, da capital, lá da Paraíba. Eu tinha já alguns objetivos na cabeça. A minha família, como toda família do interior, tem um braço que é político. Meu pai chegou a entrar na política em Brejo Santo, então eu pensava em entrar na política. Mas eu tinha uma certa timidez em público. Não tinha timidez no seio familiar, mas em público eu tinha uma certa timidez. Eu digo, não, eu vou aproveitar a faculdade também para vencer esse obstáculo, né? Entrei na política acadêmica. Então eu fui diretor cultural, depois científico do centro acadêmico, depois fui presidente. Depois que eu fui presidente do centro acadêmico, né, discussando em sala, discussando em palanca, a política na Paraíba é muito forte. Eu fui para o DCE, fui para o Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então eu tive contato com diretores de hospital, diretores de centro, reitoria. Então foi uma vida na minha graduação, do ponto de vista político e de relação social muito forte, que me deu uma base muito, muito boa, não só para a minha residência, mas para a minha vida como um todo. E durante a faculdade, como é que foi essa parte da oftalmologia? Como é que começou a desenvolver essa... Como eu já tinha irmãos oftalmologistas, eu tentei me direcionar às cadeiras, aos chefes de disciplina. Lá na Paraíba tem um professor que é bem conhecido, né? Ele é uma pessoa realmente fantástica, o Dr. Arstênio César Fernandes. E o Dr. Arstênio, ele me recebeu e já começou meu contato com o professor Arstênio naquela época, e ele foi meu padrinho dentro da graduação, meu padrinho como oftalmologista. Foi quem também me apresentou alguns serviços do Brasil, e realmente foi, se eu falar assim, quem foi inicialmente meu padrinho na oftalmologia foi o professor Arstênio César Fernandes. E era professor da disciplina da professor da disciplina também. E na sequência ele foi também diretor científico do Hospital Universitário. Então, é uma pessoa bem desenvolvida, ligada ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Então, já tinha doutorado também, então eu já pensava nessa linha de pesquisa também. Era uma pessoa já muito bem desenvolvida. Já criou identificação, né? Já criou identificação. Para os próximos passos. E como é que foi essa transição? Acabou a faculdade, trabalhou, já passou na residência? Acabei na faculdade, papai tinha aquela coisa de você estudar sempre e nunca pensar em se antecipar. Então, dentro da faculdade ele já fala, vai fazer residência direto, só tenham vocês como os últimos filhos, já tinha formado praticamente todos, né? E você vai fazer a residência direto. Eu fui para a minha festa de formatura já aprovado na residência, foi muito legal, curti muito a festa, porque eu tinha aquele peso da cabeça, né? Uhum. E eu dei um tiro, né? Meu irmão Davi e Levi já conheciam alguns serviços do Brasil. E eu disse, olha, qual o melhor lugar para eu ir, né? E eles selecionaram 3 lugares, um em Minas, um em São Paulo e um em Pernambuco. E como Pernambuco ficava próximo, eu já pensei em ficar em Pernambuco. Então, eles falaram na época da Fundação Altino Ventura, eu consegui fazer um convênio da Faculdade Federal da Paraíba com a Fundação, convênio de 2 meses. Fiquei 30 dias na Fundação, me apaixonei e só me inscrevi em uma prova de residência, que foi a prova da Fundação Altino Ventura. Então foi muito arriscado, porque se eu não passasse, eu ia ter que esperar mais um ano para... Mas felizmente deu certo e eu consegui ficar na Fundação Altino Ventura. Passei em 98, fiquei em 98, 99, fiz meu fellow em 2000, finalizei em 2001. Como é que foi? Inclusive, uma parte que você tinha falado da identificação de quem é do Cariri na Paraíba e em Recife. Realmente, nesse tempo que eu tive lá, eu percebi que muitas pessoas do Cariri vão para Recife ou João Pessoa. Realmente é uma coisa... Ainda hoje, exatamente. Ainda é assim. E, então, praticamente você estava em casa, né? Tá do Cariri, ter ido para João Pessoa e agora indo em Recife. Como é que foi esse começo lá para o senhor, mesmo assim, estando em outro estado, né? Como é que foi a vivência na residência, como é que foi as rotinas, como é que foi esse processo para o senhor? Na residência tinha colegas de toda parte do Nordeste, né? Então foi muito legal. A gente faz amizade muito fácil e aquela coisa, a oftalmologia é o que eu tinha decidido, né? Para eu fazer o resto de minha vida. Então você tem que se apaixonar por tudo. Então a gente estudou um pouco de cada coisa, né? De cada especialidade, e eu sempre pedi orientação a meus irmãos, né?
meu irmão mais velho, que colocou a gente na oftalmologia, né, que trilhou o caminho, o Maurício, ele já estava estabelecido lá em Brejo Santo. Davi estava aqui em Fortaleza, junto com Levi, e eu pegava orientação com os três, né? Foi decidido, isso aí, eu não tinha experiência nenhuma, eu aguardava realmente as informações do meu irmão, que eu iria me direcionar à parte de córnea e catarata. Então, eu já dentro da residência, toda oportunidade que eu tinha de me aproximar mais do departamento de córnea e catarata, eu me aproximava, né? E dentro da residência, a gente teve, na época, foi muito interessante. Eu acho que foi coisas mesmo de sorte. A doutora Liana Ventura, a esposa do doutor Marcelo Ventura, ela estava fazendo doutorado em Minas Gerais. E ela começou a se aproximar da parte científica e queria colocar aquilo dentro da fundação. Então, ela começou a estimular os residentes a fazer pesquisa e escrever, né? E nessa de estimular os residentes a escrever pesquisa, eu estava lá no meio. Então, a gente tinha que fazer uma pesquisa por ano, a gente tinha a oportunidade de se reunir com pessoas que nos orientavam do ponto de vista de metodologia científica, e a gente tinha um luxo de conseguir reunir com o estatístico também, ela colocou o estatístico lá dentro. E a gente começou a pensar, puxa, a moeda de troca dentro da fundação, a partir daquele momento, era pesquisa. E eu queria fazer meu fellow lá. E, como eu queria fazer o fellow lá, a moeda de troca era pesquisa, eu comecei a investir na pesquisa. Tive um despertar muito bom na parte de estatística com o Dr. Fernando Campelo, que era o orientador da época lá. Ele começou a dar algumas sacadas para mim, e a parte de lógica sempre foi muito interessante. Ele me explicando lá, durante uma pesquisa que eu estava querendo desenvolver, a diferença entre sensibilidade e especificidade, eu não esqueço isso. E eu estava já no meu R2, e o fellow de córnea, que você fazia córnea e fazia catarata, era muito concorrido, e as pessoas que estavam para concorrer comigo, para disputar o fellow, era apenas 2 vagas, eram pessoas realmente diferenciadas. E eu estava dormindo. Estava dormindo e sonhei fazendo um exame, né, numa tribo de índio. Foi muito interessante. Aí acordei, escrevi no papel, voltei a dormir quando foi de manhã, para não esquecer, né? Estava lá no papel, fazer trabalho com tribo de índio. E eu fui conversar com o Dr. Ronald Cavalcante. Né? Olha, doutor Ronald, eu tive uma ideia, estava no meu R2, eu preciso de um trabalho espetacular, né? Eu tive a ideia de fazer um trabalho com tribo de índio. Eles, mas tribo de índio, né? Aí eu digo, eu acho interessante, é uma coisa, vai trazer, pelo menos para a literatura científica, alguma coisa de diferente. Mas que tipo de trabalho você quer fazer? Eu não sei, eu só tive a ideia de fazer um tribo de índio. Na época, por coincidência, ele estava com uma ligação com a Fundação Nacional de Saúde, com uma pessoa dentro da Fundação Nacional de Saúde. Eles, Abraão, não é tribo de índio, mas no interior de Pernambuco, numa vila chamada Ipubi, teve um surto gigantesco de tracoma fora da curva. E a Fundação Nacional de Saúde está indo para lá. Tem uma parte de índios aqui em Pernambuco e tudo, mas aí vai ter uma burocracia maior. Mas a gente pode conseguir. Você quer ir com esse grupo para lá, com a Fundação Nacional de Saúde? Eu digo, vou. Eles vão passar uma semana lá. Eu digo, vou sim. Porque aí eles vão lá, tracoma, surto de tracoma e tal. Apesar de ser uma doença muito ligada a essas questões, né, de higiene epidemiológica, traz muita repercussão, porque pega criança, a transmissão é muito fácil e tal. E eu fui com esse grupo, passei uma semana, na época a base da gente era Araripina, a gente ia para essa vila de Ipubi, que eu acho que hoje até é cidade, e se examinou as crianças, fiz curso de capacitação, enfim. E quando terminou esse exame dessas crianças e os cursos de capacitação, veio a ideia da gente selecionar dentro da vila de Ipubi uma quantidade X de pessoas da vila para fazer um trabalho realmente epidemiológico gigantesco. Eu examinei 1.239 pessoas na época, desenhei o trabalho, fiz o estudo, tive o acompanhamento do estatístico lá da fundação, apresentei o trabalho no final do ano, o trabalho foi premiado como melhor pesquisa dentro da Fundação Antônio Ventura e realmente me colocou no páreo para ser um fator decisivo para o meu fellow, né? Foi bem interessante. Olha aqui para mim rapidinho. Além da oportunidade de você desfrutar e aprender um pouco com essa conversa, quero te dizer que a gente tem planos de banco de questões para a Prova Nacional da Oftalmologia. Nós somos uma empresa focada no ensino da oftalmologia. Então, atualmente temos um software de questões que fornece o acesso mensal, semestral e anual de questões comentadas para a prova. As questões são bem comentadas, com imagens, com vídeos. Temos também um planejamento para aulas para o próximo ano.
Nosso software também está montado com inteligência artificial para você tirar dúvidas 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, temos muitas opções de planos e muito a oferecer ao ensino da oftalmologia para você. Confere através do QR Code desse vídeo e no link da descrição para saber sobre os nossos planos. Então, realmente é uma coisa que, logicamente, a gente sempre quer causar o melhor impacto na pesquisa, né? Mas, justamente, através da pesquisa, a gente consegue impactar também as pessoas e também ajudar com que os outros, né, se integrem a você e tentem participar também. Então, isso acaba que é um network, assim, bem, vamos dizer, bem rico e vasto, né? Porque você está tentando mudar a situação da saúde, né? E muda a realidade local, né? Na época, foi chegada à conclusão que os exames tinham sido feitos com diagnóstico de forma realmente equivocada e que a capacitação das pessoas que faziam o exame devia ser mais aprimorada para não ter esses pseudo-surtos, né, para causar alerta e pânico na população. E aí que o senhor conseguiu o seu fellow, entrou no fellow, e como é que foi o seu início do fellow junto com o mestrado? Quando eu entrei no fellow foi uma alegria muito grande, porque eu achava muito bonita a cirurgia de transplante, né? Transplante é coisa muito forte. E na transição do fellow para o R2, meu trabalho foi julgado como a melhor pesquisa então, e quem estava na banca julgando era o professor Rubem Belfort Júnior, da Escola Paulista. E ele falou que o trabalho não era um trabalho comum e daria para uma dissertação de mestrado. E me convidou, né, para, na oportunidade, eu aparecer para a gente conversar sobre essa questão. Quando eu estava migrando para o meu fellow, meu irmão Daniel estava fazendo também o VIT em Minas Gerais, e 2 anos anteriores ele tinha ganho o prêmio Melhor Pesquisa do País com um trabalho de ultrassom. E ele já estava fazendo uma ponte com a USP de Ribeirão. Aí eu falei para ele, eu estou na oportunidade de fazer um mestrado na Escola Paulista. E eu estou pensando aí como é que vai ser, terminando meu fellow, para ver se eu já consigo colocar na sequência o meu mestrado. Ele disse, eu estou com uma ponte muito forte lá com a USP de Ribeirão, e eu vou conversar lá, mas eu acho que o pessoal de Ribeirão não vai deixar você sair de lá. Né? E foi aí que surgiu a oportunidade, e fui apresentado ao chefe do departamento, na época, de oftalmologia, o professor Augusto Velasquez Cruz, que foi um divisor de águas na minha vida em termos acadêmicos, e eu fiz meu mestrado, né, em tracoma com o professor Augusto Velasco de Cruz. Ele já tinha alguma experiência em tribos de índio, verdadeiramente. Tudo se conectando. Na região norte, ele passava tempos lá com as tribos e tal. Me deu também a ideia de eu frequentar, só como eu sou da região do Cariri, o trabalho na região de Araripina e Ipubi é na Chapada do Araripe, e historicamente falam, né, se você for para a literatura, o primeiro surto de tracoma, os primeiros aparecimentos de tracoma no país foi realmente na região da Chapada do Araripe, com aquela história dos ciganos que foram expulsos de Portugal e se erradicaram por lá. Então, olha, foi o primeiro bolsão, então nada mais justo, né, eu sou da região, que a gente vai investigar aquela região. E eu desenvolvi tudo pela parte do Cariri. Entendi. Então a coleta de dados continuou sendo no mesmo Cariri. local. Entendi. Chapada do Araripe. Entendi. Mas aí o seu mestrado em Ribeirão. Mestrado em Ribeirão. Então começou o mestrado durante o fellow, após o fellow? Após o fellow. Acabei o fellow, tudo resolvido, me mudei para o Ceará, comecei na sequência meu mestrado em Ribeirão. E voltou para o Cariri? Voltei e fiquei em Fortaleza. Aí, começando a vida, eu trabalhava em qualquer lugar que me desse a oportunidade. Então, eu trabalhava aqui em Fortaleza, trabalhava no Cariri, trabalhava no Centro-Sul, né, na região de Iguatu. Então, eu rodava interior do Rio Grande do Norte, de Pernambuco. Realmente, eu rodava 2, 3 estados. E como é que foi o seu fellow mais em relação à cirurgia? As cirurgias de córnea naquele momento era penetrante, logicamente, né? Era transplante penetrante. A grande maioria era transplante penetrante, né? E para mim foi muito importante porque eu ia me inserir numa equipe aqui em Fortaleza, a equipe de meu irmão Davi e meu colega Abelardo, e eles estavam esperando por uma pessoa de córnea, né? Que realmente tivesse um fellow que fosse especialista naquilo. Então eu fiz a parte de transplante, terminei meu fellow, eu acredito, com 114 transplantes, para aquela época um volume muito bom. Fiz cirurgia refrativa, LASIK, PRK na época, e catarata. Então eu cheguei realmente com uma experiência muito boa, apesar de ser apenas 1 ano, mas uma experiência muito boa. Cheguei relativamente seguro e consegui agregar à equipe do meu irmão Davi e do Abelardo aqui em Fortaleza, realmente um diferencial por muitos anos. Entendi. E daí, como é que era a experiência cirúrgica quando você voltou para cá?
nesses locais que o senhor trabalhava? Era sempre experiência cirúrgica ou só tinha algum local que o senhor operava e os outros era só atendimento? Não, começava atendimento clínico, né? Abria ambulatório e seguia os encaminhamentos. Então, eu fazia acompanhamento clínico na parte de doenças externas e a parte cirúrgica que era gerada através desse ambulatório e encaminhamentos. Eu tinha muito olho perfurado, né? Alguma catarata também diferente que eu fazia também, com fixação. Então, eu comecei minha vida resolvendo muitas complicações cirúrgicas, né? Não era confortável, mas foi o espaço que me foi aberto. Deu mais experiência, passei muito tempo adquirindo experiência e com o tempo eu fui largando um pouco, né? Me direcionando mais à questão da cirurgia de córnea em si, eletiva, e a cirurgia de catarata em si. E hoje a gente sabe que a fila do Ceará de córnea é zerada. Naquele tempo já era assim? Não, mas era melhor que os outros estados, né? A grande dificuldade que a gente tinha é porque, apesar de já ser evoluído, não era da maneira que a gente queria. Eu escrevi um paciente no banco de olhos para fazer, por exemplo, uma ceratopatia bolhosa, e o paciente esperava um ano e pouco. Então eu só conseguia fazer transplante de urgência, ou por perfuração, um tectônico, ou um terapêutico, né? Uma úlcera que não estava evoluindo bem. Então, transplante óptico em si não era viável na época, né? Devido ao ritmo, né? Hoje em dia é bem interessante, né? Porque você escreve hoje, semana que vem você tem a córnea disponível. Além de você ter córnea disponível, você tem modalidade de transplante diferente, né? Então, foi um dos motivos que me desestimulou muito a ir largando aos poucos o transplante de córnea. Entendi. Aí comecei a ficar só na área de refrativa e na área de catarata. E aí o senhor acabou o seu mestrado, né? Defendeu o mestrado lá em Ribeirão, ficava indo. E como é que foi o processo para o doutorado? Então, lá, né, eu acredito que nas outras pós-graduação tem esse mito, né, que só não deixa passar muito tempo, senão você não consegue fazer o doutorado, né? É muito cansativo, realmente não é fácil fazer pós-graduação, principalmente a gente tem que se deslocar, né? Então faz de uma vez logo tudo, emenda, né? E eu tive essa oportunidade de fazer o doutorado na sequência, e eu emendei o doutorado na sequência. 2004, terminei o mestrado, já emendei o doutorado, terminei em 2008, né? Tentando seguir a mesma linha de pesquisa. Só que eu tentando puxar para a córnea, falando com o professor Augusto para puxar para a córnea, a gente encontrou a questão das alterações de olho seco que são causadas pelos pacientes que desenvolvem tracoma cicatricial. Então a gente conseguiu dar uma migradazinha para a córnea, mesmo estando dentro do tracoma. É importante sempre, justamente, né, a gente tentar fazer algo que está mais relacionado ao nosso dia a dia de trabalho, né? Exatamente. Que faz mais sentido e também a gente consegue agregar mais até nos pacientes, né? Exatamente. Você está avaliando. Então, o senhor defendeu o doutorado e, assim, depois da defesa do doutorado, como é que ficou o seu cotidiano de trabalho, assim? Começou a ir mais para congresso, ficava levando trabalho, alguma coisa assim? A formação acadêmica, depois que eu terminei meu doutorado, eu fiquei com um conteúdo muito bom guardado do ponto de vista de metodologia científica e estatística. A gente tem dentro da família irmãos que são professores de carreira, um do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, do ITA, e outro da faculdade em Guaratinguetá, da Universidade Estadual de São Paulo. E eu sempre fui muito ligado a esses irmãos, né? E eles trabalham ensinando, fazendo pesquisa a vida inteira, né? E devido a essa afinidade, puxa, já que eu estou trabalhando, não tenho mais assim um compromisso em fazer uma pós, não tenho mais um compromisso fora a minha vida profissional em si, eu vou de forma eletiva, com muita tranquilidade na cabeça, fazer minhas pesquisas dentro do meu consultório. Aí comecei a fazer minhas pesquisas. Então, eu ia para um congresso cearense, ganhava o prêmio Melhor Pesquisa, dentro do meu consultório, sem escola, sem nada. Ia para um congresso Norte-Nordeste, ganhava uma pesquisa melhor, ganhava o prêmio Melhor Pesquisa do congresso Norte-Nordeste. Ia para um congresso brasileiro, escrevendo minhas pesquisas, melhor pesquisa do país e tal. Então, eu fui estimulando aos poucos. Meu irmão Daniel ficou na USP, começou a seguir carreira na parte de ensino lá. E eu sempre falava para ele, vem embora, que a gente coloca uma escola aqui e a gente vai trabalhar junto com a nossa escola de oftalmologia e a gente trabalhando na linha de frente aqui, ensinando na nossa terra, né? Até que ele foi aos poucos se desfazendo lá da ideia de ficar na USP. Eu já tinha construído na época a oftalmolaser, depois se transformou em Escola Cearense de Oftalmologia. Quando o Daniel veio de Ribeirão de vez, a gente foi naturalmente recebendo
estagiários para acompanhar, acompanhava a mim, acompanhava o Daniel, e a gente resolveu oficializar. Vinha pessoa de Minas Gerais, vinha pessoa de São Paulo, vinha pessoa aqui do Ceará, vinha pessoa de Pernambuco, vinha gente da Paraíba para acompanhar a gente. E a gente resolveu oficializar, dar entrada no Conselho Brasileiro de Oftalmologia e fundar agora, né, que agora é a Escola Cearense de Oftalmologia. Desde quando foi o início? Ela foi credenciada oficialmente em 2015, completou 10 anos agora a escola. 10 anos, né? Então, assim, realmente é uma coisa que para mim também é um exemplo, que você é um exemplo para mim, porque realmente pesquisa autoral é uma coisa que, para você fazer uma pesquisa autoral, você tem que realmente ter muita capacidade. Isso é uma coisa que eu vejo no senhor, que realmente é uma coisa que é de se admirar muito, porque a gente está acostumado a fazer pesquisa em grandes centros, né? Com estatístico, com vários pacientes, estrutura, a parte de organização de escrita de artigo, bibliotecário, essas coisas, mas você desenvolver realmente uma ideia, pensar numa ideia, pensar que aquilo é diferente, fazer, escrever, defender e aquilo ser valioso, realmente é uma coisa que não é para todo mundo. É bem legal. Na pós você consegue fazer isso. Então, se você passa a sua pós inteira escrevendo e estudando metodologia estatística, a ideia do mestrado é você se tornar um professor. Mas a ideia do doutorado é se tornar um pesquisador. Então, você terminar realmente com a capacidade de ter a ideia de escrever, de fazer avaliação estatística e publicar. Então, você tem que sair com essa formação. A ideia básica do mestrado e doutorado é essa. Então, quando eu entrei no meu mestrado e no meu doutorado, eu pensava muito nisso. Puxa vida, eu estou fazendo um mestrado. Jesus, eu entrei no doutorado. Eu tenho irmãos que são mestres e doutores e são realmente pessoas de destaque. Será que eu vou ter essa capacidade? Será que eu vou ter realmente essa projeção? Mas você termina ao longo da vida percebendo que algumas pessoas são importantes em sua vida, como eu citei várias pessoas que foram importantes aqui, gatilhos na minha graduação, dentro da minha residência, dentro do meu mestrado, dentro do meu doutorado, mas eles te inspiram, eles te dão oportunidade, mas o resto você tem que correr atrás. Então, quando eu resolvi estudar metodologia científica e estatística, eu tive que sentar e estudar. Tive que sentar e estudar. Estatística eu tive uma dificuldade maior, fui ajudado aqui no Ceará pela professora Rosa, professora do Departamento de Estatística da Universidade Federal, o marido dela também matemático, e eu tive a honra de ter quase um ano de aula de orientações na parte de Excel, pacote estatístico para ciências sociais, do SPSS, e estatística pura mesmo, né? Estatística pura. Eu fiz minha base, na época que eu estava fazendo mestrado, eu fiz minha base aqui no Ceará com a professora Rosa, então foi fantástico para mim. E o que é que eu queria? Eu queria independência. Eu não queria ter a ideia e falar com uma pessoa que entendesse de metodologia para delinear, para desenhar meu estudo. Eu queria desenhar meu estudo. Eu queria desenhar meu estudo e, ao final, fazer a estatística de forma correta. Eu não queria estar atrás de uma pessoa para fazer a estatística para mim, né? Então, ele disse, olha, já que eu vou entrar nessa linha de pesquisa, eu quero fazer do começo ao fim, né? Até porque com a estatística, você tem um conhecimento de estatística que você sabe delinear a pesquisa, né? Então, se você tem a estatística na cabeça, você sabe como escolher aquele delineamento, quais pacientes, o que extrair daqueles pacientes, como selecionar os grupos, randomização, enfim. Então, você tendo conhecimento matemático, o delineamento fica bem mais fácil e você até consegue fazer coisas novas onde ninguém nunca viu, né? Justamente pelo pensamento matemático que você tem. Exatamente. Quando os residentes, né, começou a funcionar a escola e tal, eu digo, olha, o grande chave da nossa pesquisa aqui vai ser a estatística, é o que vai impactar, né? Que vai tornar nossos dados, né? A gente vai valorizar nossos dados, nossos resultados, fazendo com que eles se tornem verdadeiros, né? Então, eu trabalhava muito bem essa questão de estatística e eu acho que foi a projeção da escola a nível regional e nacional foi através dessas pesquisas, né? Nós ganhamos, talvez, eu acredito que 8 trabalhos, melhor pesquisa do Nordeste. 6 trabalhos, melhor pesquisa do país, né? Fora os trabalhos que foram premiados aqui no estado do Ceará. Então, a projeção da escola veio através da pesquisa. Isso é uma coisa que não acontece em todas as gerações. Realmente, o Tobrão é um exemplo para a gente e é uma pessoa que a gente deve sempre ficar perto, né? Para a gente poder sempre estar o máximo que puder. Porque não é toda geração que surge um pesquisador nato desse, assim, de várias habilidades, né, completas assim, para a pesquisa. E em relação a esse a gente vai fazer uma parte 1, essa é a parte 1 da nossa conversa do Dr. Abraão. Então é a parte mais da história de vida dele, profissional, da parte científica. E eu queria, Dr. Abraão, que você deixasse uma mensagem para os oftalmologistas, para os residentes,
com base no que o senhor conversou com a gente, da sua trajetória de faculdade, residência, pós-graduação, e que ainda não acabou, né, que a vida é um aprendizado contínuo, o que é que você poderia deixar de mensagem em relação a esse ciclo de estudo, de trabalho, para os residentes, fellows? Tem uma frase, né, que é bem antiga, na época aquelas revoluções que aconteceram no nosso país, né, 1970, enfim, quem sabe faz a hora, né? Então, você não espere por ninguém. Se você quer estudar com o objetivo de fazer uma residência, você estude bem que você vai alcançar. Ninguém vai estudar por você, você que tem que sentar e estudar. Dentro da residência, a vida não está resolvida, muito pelo contrário. Eu acho que é o período que você tem que investir mais em você, é durante o período de residência, porque você vai se preparar, né, para a profissão que você vai exercer o resto de sua vida. É com aquela profissão que você vai ter, primeiro, o prazer de trabalhar. Fala que quando você trabalha com coisa que você gosta, você não trabalha, você se diverte, né? Mas você fazer a subespecialidade que você gosta, que você se identifica mais, e você vai, através dessa subespecialidade, dar o sustento seu e de sua família pelo resto de sua vida. Então, aproveitar a residência para estudar tudo. Quando chega no final da residência, começar a se direcionar para a subespecialidade que você quer e sempre investir em você. Não espere nada de ninguém, né? Estude, tenha um professor, 2, 3 professores para você se inspirar, para você tirar dúvida. O professor não vai conseguir estudar por você, ele não vai conseguir operar por você, então ele vai conseguir ficar do seu lado, ele vai conseguir lhe inspirar, ele vai conseguir lhe tirar dúvida, mas na vida é você e você. Belas palavras, realmente, umas palavras assim, que realmente motivam e que vai fazer muita diferença na vida de vocês que estão assistindo. Então, eu queria agradecer ao Dr. Abraão por essa conversa. E vocês que estão acompanhando a gente vai fazer a segunda parte, então em breve a gente vai lançar no YouTube. Abraço, galera, e até mais.